paz do Senhor Jesus. Vamos estar iniciando a nossa escola bíblica dominical, amém? Peço que os nossos irmãos venham estar tomando os nossos assentos para estar nos organizando e nos preparando, amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento, a Ti, ó Deus, eu quero estar Te agradecendo, ó Pai, por mais um dia aqui na Tua casa, mais um dia, ó Deus, que tiramos esse tempo, ó Deus, para estar aprendendo um pouco da Tua palavra. Te agradeço também, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E peço, ó Pai do céu, que o Senhor venha estar nos ajudando, ó Deus, a estar entendendo um pouco mais da Tua palavra no dia de hoje, Pai. Peço a Deus que o Senhor venha estar abrindo os nossos ouvidos, os nossos olhos. Peço também a Deus que o Senhor venha estar indo de encontro com cada professor de cada departamento, Pai, e capacitando a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, também peço, Pai do céu, que o Senhor venha estar jogando por terra, Pai, todo espírito de sonolência, impedindo, ó Deus, que nossos irmãos, ó Deus, venham estar, ó Deus, absorvendo, ó Deus, a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Igreja, irmãos, irmãs, hoje eu não vou cantar hino da harpa. Durante essa semana, meu momento com o Pai, ele tem dado a direção de estar cantando outro hino. Creio que hoje vai ser um dia um pouco mais diferenciado, não que nos outros dias não tenha sido, mas quero estar chamando a igreja em si para estar fazendo apenas um pedido, que é para Jesus ficar conosco. Amém? Os irmãos que nos souberem esse hino, medite na letra e fique em espírito de oração. Amém? É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, até eu vejo a sua glória inundando este lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxessem outros para Te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá, Senhor, antes de falar. Como Tu és maravilhoso, Tua presença alegrou este lugar. Cada minuto desse culto é importante, tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para Ti como sinal de gratidão. Que bom que foi, Jesus, achar Teu endereço. Melhor ainda que o Senhor nos atendeu. Fica à vontade, és bem-vinda em nosso meio. Não só a casa, mas aqui tudo seu. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Como Tu és maravilhoso, Sua presença inundou este lugar. Amém? Que venhamos neste momento convidar Jesus para estar conosco nessa escola bíblica dominical e também no culto de hoje. Amém? Agradeço. Mais uma coisa, porque as crianças também vêm estar tomando as nossas salas também. Amém?
E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu cumpro meus irmãos com a paz do Senhor. Aproveito a igreja de pé, por gentileza. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Números, capítulo 1, versículo 1. Nós vemos numa caminhada de estudos bíblicos, né? E quero saber dos irmãos que nós estamos falando do Pentateuco, né? Dos primeiros 5 livros da Bíblia. E hoje vamos falar de Números e Deuteronômio. Tá bom? E 30 minutos antes do encerramento da escola bíblica do dia de hoje, nós vamos estar tirando um período de oração, meus irmãos. A prova na qual eu tinha falado com os irmãos ali na semana passada, a prova de hoje seria oração. Porque não adianta a gente ter bastante conhecimento, bastante informação e não ter contato com o dono da informação, que esse é o Espírito Santo, né? Também eu vejo que é uma caridade da igreja vir também no período de oração. Aí já aproveitando que muitos não comparecem no período de oração e nem sequer tiram um período de oração, o Espírito Santo, quando eu estava a orar, ele me conduzia a isso, né? Hoje não vai precisar do microfone, tá? Vou usar isso aqui mesmo. Obrigado. Então o Espírito Santo me conduziu a isso, né? E vamos tirar um período de joelho de oração, aqueles que podem, só aqueles que não está doente, é claro, né? Aqueles que não conseguem agachar. Mas vamos buscar não só a mão de Deus, vamos buscar a face também do Senhor, né? Seria necessário, tá bom? Números capítulo 1, versículo 1, que diz assim: E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia, no segundo mês, no segundo ano, após eles terem saído da terra do Egito, dizendo... Até aqui, pode sentar. Hoje vamos falar de bastante assunto e eu preciso ser rápido, né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida quanto à aula de hoje, alguns questionamentos, façam em papel, redigida, bem bonitinha, ou se não, mande um áudio lá no grupo fazendo a pergunta. Hoje não vamos abrir para a pergunta, que está polarizando o tempo, né? Está muito... Não é que eu queira barrar de uma vez essa questão dos irmãos fazer pergunta, né? Eu não estou fugindo disso. Só que, se abrir muito questionamento, no final a aula fica bem curtinha, né? É muito ruim assim. Se os irmãos colocar lá no grupo alguma dúvida, né? A gente vai estar respondendo devagarzinho, né? Porque eu vou poder dar muito conteúdo para vocês. Outra coisa, eu não sei se os irmãos estão acompanhando a apostila, eu estou preocupado. A apostila se encontra lá também. Aquela apostila na qual foi dada, é necessário os irmãos estar acompanhando a leitura. Amém. Se eu perguntar aqui, eu acho que nem todos estão acompanhando isso, né? A gente se encontra no terceira matéria. E acredito que muitos nem sequer abriram o PDF para dar uma lida, pelo menos. Acredito que muitos. Porque se abrir a apostila e observar muitas coisas, vai diminuir as perguntas aqui. E outra, aqui eu vou dar os conteúdos na qual eu trago para vocês, eu pego uns pontos assim mais fortes, porque o período é muito escasso, os irmãos sabem disso. Porque se eu for falar pelo menos só de Gênesis ali, só em 5 capítulos, demoraria ali umas 15 horas pelo menos. E irmão, você está falando aqui sobre EBS, é verdade? Porque se entrar numa exegese ali é terrível. É muita informação, é riquíssimo o livro da Bíblia. E eu não tem como eu esgotar nunca. Eu poderia só estar em Gênesis, meses e meses e meses, e não daria para acabar. Vocês não estão entendendo? Então vamos falar hoje do livro de Números, que em hebraico é Bar Midbar. Vamos lá comigo? Como é o nome? Bar Midbar. Exatamente, muito obrigado.
mas está meio fraco, parece que os irmãos estão sonolentos. Vamos mais uma vez. Vamos lá. Esse é um dos livros importantíssimos, né? Porque aí o povo estava juntamente com Moisés no deserto, né? Se a gente olhar e observar no versículo que foi lido aqui, está falando que o povo estava no deserto. E um detalhe aqui muito importante: um povo sem Deus. Olha só, Deus pega aquele povo ali que não era nada, um povo que não tinha nenhuma esperança. Deus pega escravo, traz para si, dá de tudo para eles, e ele se revolta contra o próprio Deus. Isso é terrível. E hoje acontece no dia de hoje facilmente. Você tem uma roupinha que não está tão legal para o irmão, meu Deus, o Senhor já esqueceu de mim. E não sabe tu que tu pode trabalhar um pouquinho mais e comprar essa roupa. A gente está, de vez em quando, murmurando igual esse povo. Teve um momento que pediram carne, Deus mandou carne até mais hora, que os irmãos comeram, que ficou saindo carne até pela venta, até morreram. É terrível, terrível. A Bíblia, meus irmãos, ela está todo momento ali nos alertando para que a gente não venha praticar aquilo que aquele povo praticou. Eles praticaram coisas horrendas. Se a gente for analisar bem fundo, é terrível. Mas vamos para o primeiro ponto: o primeiro censo e a consagração de Israel. Aqui, na primeira parte do livro de Números, Moisés fez o censo. E todo mundo aqui sabe o que é censo, não precisa me desgastar quanto a isso, né? O censo é a contagem, né? Eu vou falar porque tem 2 adolescentes aqui, não vai saber o que é isso. É a contagem, né? Moisés fez a contagem do povo, né? E dentro desse primeiro ponto, tem 2 coisinhas ali bem interessantes, né? Em Números, de capítulo 1 até o 27, o Moisés estava contando o povo ali de Israel. Só que a parte A está assim: a contagem e a organização do povo. Moisés contou cada tribo e fez uma organização tremenda, conforme o Senhor mandara fazer a Moisés. Agora, na parte B, está a escolha do levita. E isso aqui também eu não vou precisar me desgastar muito, porque a gente falou bastante sobre levita. Levita não é aquelas pessoas que ficam flutuando ou que tocam no ministério. A gente já sabe que é um levita. O levita são aquelas pessoas na qual o Senhor destinou para fazer a obra. Os irmãos sabem disso muito bem, né? A parte C, a purificação e a bênção sobre o povo. Maravilhoso, meu irmão. Deus separa cada um conforme a sua tribo e Ele os abençoa e faz uma purificação. O que seria uma purificação? É pelos pecados que ele cometeram no meio do deserto. Uma coisa que era para durar meses, talvez até dias, passou 40 anos. 40 anos ali no deserto. Terrível, terrível, terrível. Que Deus nos guarde para que nós não venhamos perecer dentro do deserto 40 anos. Vamos ler rapidamente. Não sei se vai dar tempo de fazer muita coisa hoje, mas eu vou correr. Vamos para a parte segunda já. O preparativo e a partida para a terra prometida. Eles se prepararam, mais uma vez. Toda vez quando tinha algum pecado, alguma coisa, parava a marcha. E quantas vezes ele estava no caminho do deserto e teve que parar. É terrível, meus irmãos. Terrível, terrível. Estava caminhando. Agora recolhe todo mundo para que possa dar continuidade da caminhada da terra prometida. E Deus prometeu uma coisa tremenda, tremenda. Deus prometeu algo sobrenatural para eles ali. Disse que ele ia para uma terra que era cheia de fartura, que mandava leite e mel. Não é qualquer coisa não, meus irmãos. Mas a nossa Canaã não é essa não. Nossa Canaã é o céu, tá? Porque até quando esse povo chegou lá, ele disse, Jesus falou, lá em Hebreus, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, que eu não vou saber qual o autor, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Barnabé. Eu, como um mísero humano, eu não vou arriscar dizer quem é, eu não posso fazer isso. Os teólogos que estão mais tempo do que eu não falam, eu vou falar. Fala que até a Canaã não era um descanso.
Agora a igreja tem um descanso. A igreja não descansa no sábado. A igreja não tem um descanso em Canaã. O descanso da igreja é em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E eles estão agora tendo o preparativo para eles irem para a terra prometida. E tem coisas ali horrendas, meus irmãos. Ali, nessa partida, é do capítulo 7 até o capítulo 10. Né? Isso é a subdivisão, tá, meus irmãos? A parte A diz assim: aos presentes, os representantes dos líderes das tribos, que está no capítulo 7. Todo mundo sabe aqui, eu não vou precisar me desgastar quanto a isso. Cada líder tinha como fala? Tinha alguém de frente, né? O Rúbio, o Simeão, o Judá, mas eu vou falar porque é bom que você já decore também. Números. É porque minha Bíblia tem muita coisa, aí fica vindo um monte de imagem na minha cabeça, aí eu lembro tudinho. Rapaz, varão demorudo. Aí vocês sabem que são de Rúben, né? 46.500 pessoas. Simeão, 59.300. Do primeiro censo, né? A contagem. Gade, 45.650. Judá, olha aqui, Judá, tremendamente maior do que todas. 74.600 pessoas. Olha a comparação aí. Issacar, 54.400. Zebulon, 57.400. Efraim, 40.500. Manassés, 32.000. Benjamim, 35. Dan, quase perto de Judá, 62.700. Asser, 41.500. Naphtali, 53. Todas maior foi quem? O Judá. Agora, por que Judá? Que isso, permanência é outra coisa. A semente do Messias teria que passar por Judá. Abre tua Bíblia aí, por gentileza, Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Vamos ver se Jesus veio da tribo de Judá, sim ou não. Você vai ter dois conteúdos de informação só nessa passagem. Quem pode estar lendo com uma voz bem grave para que saia no áudio, por gentileza, pode ler. Dizem-me um dos anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Obrigado. Vocês viram? Nós temos duas informações aí extremas. Duas informações. Jesus veio da tribo de Judá. Não foi de qualquer tribo. Foi da tribo de Judá. Não foi da Levi. A tribo de Judá foi a felicíssima tribo escolhida por Deus. Agora vamos para a parte 3. Eu tenho que correr, meus irmãos. Vocês têm que orar para essa hora para parar, igual parou ali quando Josué estava batalhando. Tem que orar. Precisamos orar. Diz assim agora: do Monte Sinai até Cádiz, aqui aconteceu coisas terríveis. Vamos analisar. A parte A e a parte B, né? Está de Números, capítulo 16, até Números, capítulo 19, versículo 22. A parte A está assim: a desobediência do povo. Parte A. Parte B: miscelânea, instrução e leis, né? Dividiu em 3 partes aqui agora. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Números, capítulo 12, e vamos observar uma coisinha que aconteceu ali horrenda. Todo o contexto ali, os irmãos já sabem. Tinha o Miriam. Você não precisa ler. Se você quiser ser anoto, você lê em casa, tá? A Miriam e o Arão pegaram e fizeram uma coisa horrenda contra o seu líder. Isso é bom aplicar no dia de hoje, porque existe hoje no nosso meio esse tipo de coisa. Existe muita coisa no nosso meio. Não estou dizendo de particularidade de cada irmão, não sei. Mas existe, sempre existiu. Toda a liderança que é proposta por Deus
tem levante, existe isso de qualquer maneira. Agora, o povo que Moisés tirara, o Arão e a Miriam, parceiros e braço direito do Moisés, se levantaram contra o seu próprio irmão, dizendo: o Moisés pegou uma mulher cuxita, ou seja, pegou uma estrangeira para casar. E por que Deus só fala com esse Moisés? Ô alecrim dourado, Deus fala com aquele que ele escolheu, não fala comigo porque eu sou especial, não. Ele fala primeiro com a liderança. Deus dá um direcionamento para a liderança e a gente quer meter a mão, a gente precisa fazer desse jeito. Aí não vem outro conto de história, vamos fazer desse jeito. Mas Deus deu uma direção para a liderança. Não adianta a gente colocar outra coisa diferente, não adianta. Vai dar ruim. Aí você vai ficar numa coisa chamada desobediência, eu vou ficar numa coisa chamada desobediência. E o Arão e a Miriam queria arregaçar o Moisés, um coluio de rebelião. Aí Deus falou: olha Moisés, fala o seguinte, vai tu, a Miriam e o Arão, esses dois bichos velhos que não prestam, eu vou dar cabo deles. Ao Moisés, um líder nato, cheio de misericórdia, representando a pessoa de Jesus: ô Senhor, faz isso não faz isso não, Senhor. Moisés pega os próprios irmãos, trabalha juntamente com eles, e os irmãos metem faca. Por que Deus só fala com esse Moisés? Aí disse: não, gente, não é assim. Deus fala com Moisés porque Moisés é meu servo e tem intimidade comigo. Eu não falo com vocês porque vocês não são fiéis. Estava o Arão construindo o bezerro velho, na outra aula a gente viu. Estava Miriam cheia de fofoca. Aí você acha que Deus vai falar com uma pessoa dessa? Não tem como, meus irmãos. Não tem como, é impossível. Deus não fala. Não. Se você está vendo uma voz diferente da sua liderança, isso é a voz do além, a voz do capiroto. Não acredito que seja de Deus. A liderança dá uma direção que veio da parte de Deus. E eu chego com um apetrecho, isso não veio de Deus. E a Miriam e o Arão pagou altíssimo por isso. Aí agora a Miriam leprosa e o Arão excluso pelo período de tempo do sacerdócio. Coisa terrível, se afastou daquilo que o Senhor mandara ele fazer. E hoje eu te pergunto, nos dias de hoje, acontece assim ou não isso? E geralmente, as pessoas que ficam se rebelando contra a liderança, um dia ele vai se tornar líder de departamento. E ele vai passar a mesma coisa. Ele ou ela, seja quem for, quando eu falo ele, é geral isso. Pegue firme, meus irmãos, pegue firme. Porque isso aqui eu não estou colocando coisa da minha cabeça. Vocês estão vendo que a Bíblia está aí. Eu não estou colocando coisa do além. Eu estou com uma visão aqui nova. Isso não vem de Deus. Pare com isso. Amém? Amém. E vamos correr mais um pouquinho. E depois, no capítulo de número 16, outra rebelião. Terrível. O Moisés, rapaz, diz a Bíblia, o homem mais manso ali de todos. O Moisés sempre ali moendo juntamente com os irmãos, ali sempre buscando ao Senhor por eles. E eles, agora chegou um rapazinho, cheio do diabo, que deve andar cheio de Deus, o Datão, o Abirão, estava cheio do diabo. Rapaz, esse Moisés é esquisito. Mas vamos ver aí, Números capítulo 16, vamos ler. Para vocês não falar, rapaz, esse rapaz está falando coisa da cabeça dele. Vamos lá. Números capítulo 16. Vamos ler o versículo, todos os versículos. Eu peço que cada pessoa que for ler, leia 5 versículos e passa para outro mais 5. Vamos ler para dizer que é coisa da minha cabeça. Vamos lá. Números capítulo 16. Qual que é o versículo? A partir do 1. Corá, filho de Izar, filho de Coate. Quem? Corá, filho de quem? Fala mais forte. Vamos lá, vai. Vou ler de novo. Vamos lá. Corá, filho de Azar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão. Anota na tua Bíblia. Datã e o Abirão. Vai. Filhos de Eliabe e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Foi quanto já? 5? Já foi um? Pode seguir tudinho. Vamos dizer que eu estou falando demais. Os irmãos ficar falando, rapaz, está muita coisa na tua cabeça, vai, vamos lá. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel,
chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que o fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto, peguem incensários, você, Corá, e todo o seu grupo, ponham brasas nos incensários amanhã e coloquem incenso sobre a brasa diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel, para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhes? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele, para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que manda leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que manda leite e mel, e nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles, não tirei deles nem um só jumento, e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão. No dia de amanhã, cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários também, você e Arão, cada qual ao seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas deles, e sobre as brasas colocaram incenso, e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo e a porta da tenda de encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Foi tudo? Já, o texto acabou. Então o outro texto, que é os rebeldes, dos rebeldes. Vai até quanto? 50 só? Foi até o 19, por enquanto. Vai continuar? Continua. Essa parte interessante agora. Os rebeldes são castigados. O Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que, pelo fato de pecar um só homem, ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: fale toda esta congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã,
e Abirão. E então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos, e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. E eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. E então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se foram visitados por qualquer castigo, como se dá a todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Verso 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e engolir com tudo que eles têm, e se eles derem ouvidos, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. 31. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá, e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertenciam desceram vivos ao mundo dos mortos. E a terra os cobriu e desapareceram no meio da congregação. Todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir, porque a terra não venha nos engolir também. E então veio fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Até tá bom, Marcos. Obrigado. Deixa eu abençoar. Vocês viram que não é coisa da minha cabeça, que eu não estou contando uma historinha da senhora Carotinha. O texto falou claramente: o Corá, o Datã, o Abirão, os abençoados, vamos dizer assim, se rebelaram e tiveram seu pagamento. O salário do pecado é o que, gente? Morte. Mas essa morte foi duas mortes, tá? Tanto espiritual como também física. A terra se abriu, engoliu aquelas três belezinhas, e depois os demais que estavam no coloio da rebelião, veio o fogo e fez o quê? E o pior é nada, é que a casa dos que estavam envolvidos também foi de rala abaixo. Terrível, terrível, terrível. Nunca se opuseram à voz e o mandato do Senhor. Toda vez que a gente faz isso, vai vir juízo. De uma forma ou de outra, o Senhor toca. Não é eu que estou falando, não. Irmão, você é o teólogo do caos? Eu só estou expondo aquilo que a Bíblia me manda. Irmão, você está puxando? Não, eu só estou mostrando o texto. Vocês estão entendendo? Não adianta lutar contra a correnteza e lutar contra aqueles que Deus levantou. Se você fazer cara feia, vai dar fruto. Se você achar bom, vai dar fruto. Se você se levantar, vai dar fruto. Não adianta, não adianta. Eu já vi muitos homens fazer isso no decorrer da caminhada e deu muita coisa ruim, muita coisa ruim. Já vi homens pedindo perdão para presbítero, pastor, diáconos, porque fizeram coisas horrendas nas escondidas, porém o Senhor revelou o que estava no secreto. Não tem jeito, não tem jeito. Se você está com esse pensamento, ou alguém já tem lhe dado essa dica de vamos se rebelar, fuja, fuja, fuja. É a oportunidade que o Senhor nos dá essa manhã. Mas eu não estou pregando, eu estou ensinando. Vamos para a próxima. Nós sabemos desse caos aqui que aconteceu, né? Na parte 3. Agora vamos adentrar na parte 4, né? Parte 5 já, né? De Cádiz a Campina de Moabe, né? Agora a parte A diz assim:
Não. A parte A do 5, né? A rebelião e o juízo de Deus, né? De Moisés e Arão, a parte A. O juízo e a cura da serpente. Tem também outra coisinha aí, meus irmãos. Depois a gente vai estar lendo Números 21. Já deixa preparada a partir do versículo 4. Deixa preparada para a gente ganhar tempo. E também, Números, nós temos também umas coisas bem esquisitas lá também, né? Que o povo não estava muito bem com Deus, e toda vez que não está muito bem com Deus, vocês sabem o que acontece, né? É o que nós acabamos de ler agora. A parte C também, as tentativas de Balaão ao amaldiçoar Israel. Existia um rapazinho muito bom, contratado, né? Para querer lançar maldição, né? Sobre o povo de Deus. E a luta de Finéias contra a idolatria. Aquele povinho que a gente acabou de falar, eles viram maravilha do Senhor, e esse povo já ainda estava no meio, querendo fazer idolatria. Viu fogo descer do céu, viu terra abrir, engolir pessoas, viu maravilhas imensa. Acredito que você tivesse visto aquilo lá, você não queria nem relar em nada, acho que você queria andar na linha a todo momento. Acredito eu acredito piamente nisso, né? Vamos ver Números capítulo 21, versículo 4 e diante, por gentileza. Uma voz bem grave para a gente ganhar tempo. Números 21, a partir do versículo 4. Que ali diz sobre uma serpente de bronze. Pode ler, por favor. Em seguida, partiram do Monte Hor e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos esta maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Obrigado. Meus irmãos, vocês viram o que apareceu aqui agora. Nós não queremos esse maná o quê? Horrível. Ali quando aparece o maná a primeira vez ali no Êxodo, você sabe o que significa ali aquela palavrinha? Aqui dali é uma riqueza tremenda. Aqui dali é o próprio Cristo. Manhu não está dizendo um objeto. Está perguntando o que é isso. Manhu no hebraico é o pão. E quem é aquele pão? É Cristo. Certa feita Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu de onde? E o povo estava dizendo: que coisa horrível que estamos comendo aqui. Já que está horrível, agora eu vou mandar serpente. Aí eu te pergunto: Deus manda serpente para nos picar de vez em quando? Não? Ordena ou não ordena? Isso é a didática de Deus. Agora Deus é ruim? Deus é amor mesmo. Mas só que também a gente também não pode ficar de qualquer jeito na presença de Deus. E tem muita gente assim, tem muita gente dessa maneira. Aí agora vamos ler João capítulo 3, versículo 14. Vamos ver que simbologia seria daquela serpente. Ela aponta para uma pessoa ali. Ela aponta para uma pessoa que viria no futuro. Uma voz bem grave. João capítulo 3 e versículo de número 14. Jesus falou essa palavrinha. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Obrigado. Vocês viram que eu não tiro coisa da minha cabeça? Não precisa trazer muita coisa, muito apetrecho. A Bíblia fala sozinha, não precisa. Vocês viram? A serpente foi levantada já apontando para alguém. Estava apontando para Jesus. Nós que não conseguimos enxergar Jesus. De fato é isso. A serpente seria a simbologia de Jesus. Jesus foi levantado onde? No madeiro. E quando a gente olha para ele e clama para ele, o que é que vem para nós? Salvação, automaticamente. Os irmãos estão todos dormindo e hoje.
Vamos lá, mais uma. Números 22 também tem uma coisa ali horrenda. Horrenda. Apocalipse também fala desse camarada. Tem um profeta falso por nome de Balaão. Ele era terrível. Certa feita, um dos reis alugou ele e falou: rapaz, fala o seguinte, tu vai lá e amaldiçoa esse povo. E Balaão, de antemão, ele resistiu. Falou: não, eu não vou fazer isso não. Eu não posso fazer isso. Aí o rei, não satisfeito, pegou, mandou mais gente, mais importante ainda. Mais importante, pronto, agora dessa vez ele vai. Aí pronto, ele engordou os olhos, viu a grana. Quando muitas pessoas, é assim hoje, quando ele vê o canela, ele fica louco por dinheiro. Louquíssimo. Ele fica louco. Parece que o diabo se aposta dele ali. Ele fica louco por dinheiro, ela fica louca por dinheiro. Eles, irmão, no caminhada da fé, quando eu comecei a ministrar, muito adolescente ali ainda, muito novo, eu rejeitei muitas coisas do mundo. E quando eu fui para uma determinada igreja, eu fui tentado. Os irmãos falaram: se você trazer uma palavra mais light aqui, a gente vai te dar um cachê melhor ainda. Aí eu falei assim: eu vou perder o cachê, mas eu vou entregar o que Jesus mandou. Tinha homossexual lá em cima do púlpito. Terrível. E esse homossexual foi lá na frente e conversou. Teve que ver um homem de fora para me repreender, porque até então não tinha ninguém me repreendendo. E essa prática está no nosso meio. A gente olha, está com roupa de homem, mas só que é meio esquisito de vez em quando. É terrível. Tanto homem quanto mulher. Meus irmãos. Muitas das vezes a palavra, o Espírito Santo não atua na igreja por causa desse tipo de coisa. Essas práticas esquisitas. Mas eu não vou muito além não, porque senão vão ficar tudo magoado comigo. Porque qualquer coisinha é justiça, não sei o quê. Mas que eu posso pagar até na justiça. Mas a palavra vai ser pregada com fidelidade. Glória a Deus. Jesus. Eu preciso dar aula. Terrível, meu irmão. É uma luta. Você que é pregador e que dá aula é terrível. Você fica querendo moer o negócio ali, sabe? A palavra, ela fala por si, né? E o Balaão cedeu. Ele cedeu às vontades e às paixões desse mundo. E acredito eu que essa tentação vem para todo dia para nós. Como é que o Tado canta, né? Todo dia, como é? E me chama, né? Assim, é porque eu não sei muito de música, eu sou terrível nessa área. Eu nem vejo que não dá para mim, tem que ser sincero. E o Balaão olhou e disse: pronto, esse aqui vai ser minha mega da virada, essa daqui eu vou ficar rico até mais hora. E foi, no meio do caminho, eles montados na jumentinha dele ali, ele já caminhava com ela faz tempo. A jumentinha viu o anjo, mas o Balaão, que é profeta, não viu? Terrível isso. Imagina só, o Balaão insistindo e a bichinha foi lá, se deitou nos pés dele. Deus teve que milagrosamente abrir a boca da bichinha para poder falar com o Balaão. Rapaz, quanto tempo eu tenho te servido? Quanto tempo eu servi a ti? Tu já viu dar problema para ti? Não. E tu está querendo me bater, tu não está vendo o que está ali na frente? Balaão era um profeta falso, meu irmão. Falsíssimo. Profeta que profetiza conforme o outro tem status ou por causa de dinheiro, esse é profeta do Balaão. Ele tem vínculo com Satanás. Desculpa eu falar. Tem vínculo e a carteira está assinada. Tem pessoas assim no nosso meio. Tem. Muda a palavra para agradar. Ele faz um jeitinho para porque vê, o irmão está emocionado demais nessa palavra, mas só que a emoção não gera conversão. Não gera. A gente pode chorar, pular, marchar. Eu acredito tudo nisso. Só que a verdadeira transformação é através da palavra e do poder do Espírito Santo, meu irmão. Por isso que tem que confrontar todos os dias. Eu confronto a mim todo dia. Rapaz, eu poderia estar fazendo muito mais. O que é que eu estou fazendo aqui? E o que é que eu estou fazendo ali? Toda hora me policia, meu irmão. Você acha que a tentação só vem para você? Todos os dias. Outro dia falaram: rapaz, tu vem para cá para esse lado que tu vai ganhar dinheiro. Me ofereceram uma proposta até boa. Vai lançar umas coisas aí, vem cá que a gente vai fazer um negócio aqui, eu vou investir tanto, vai ser meio a meio. Aí o Senhor falou para mim: tu não quer eu fazendo coisa com ímpio, tu não vai fazer. E eu falei: sim, Senhor, eu não fui desobediente não.
falou que a gente ia fazer um estudo, um monte de coisa. Eu disse, pronto, agora que o cara não é pinga na minha conta que eu vou ficar em casa. Aí Jesus, epa, vai ficar assim, desse jeito que tu estás mesmo. Vai ficar assim, essa riqueza aí não vai vir de mim não. E se tu for, tu vai ficar igual Balaão. Eu fiz o quê? Peguei meu burrinho, ó, botei ele no estacionamento, porque eu não sou bobo. Seja inteligente, meus irmãos, não seja a proposta de Satanás, porque no final é morte. Amém? E o Balaão, ele é citado também no Apocalipse. O bicho ficou tão notório, mas o bicho foi tão ruim, que ele foi citado até no Apocalipse. E o Balaão, ele foi lá profetizar, não estava conseguindo. Até a palavra de pessoas lá do mundo, quando lança contra a crente, ela lança com maldição, Deus transforma em bênção daquele que é crente mesmo. E o Balaão disse, pronto, agora eu fico rico, e não deu bom para ele. Aí no final ele disse que não ia dar certo, ele fez o quê? Foi o seguinte, deu uma dica, coisa horrenda nesse livro, que é terrível que eu vou falar agora. O Balaão disse, pronto, faz o seguinte, faz eles cair em idolatria, em prostituição. E o povo caiu que Deus matou pelo menos 24 mil pessoas por causa dessa idolatria. Matou, porque cedeu ao prato de Satanás mesmo. Aquilo que Deus lhe deu é precioso. Não pegue aquilo que Deus lhe deu e troque pelo prato de lentilha. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você lembra do Esaú? Trocou o seu direito pelo prato, pelo momento. Acredito que ele podia orar para Deus e Deus mandar muitas coisas ali para ele se banquetear, mas não. Ele cedeu ao seu desejo. E a gente muitas vezes está assim. Cuidado com essas coisas. É terrível. Eu estou virado, estou muito empolgado. Né? Não, porque fica vindo mesmo uma palavra, fica queimando em mim. E se eu não falo, amanhã eu sou cobrado. Queima. A palavra, quando eu começo a falar sobre ela, e quando os irmãos começam a ler um versículozinho, fica queimando em mim. É gostoso, sabe? Só acho que o doutor Olô vai ter que ficar para a próxima aula. Não, vai até cumprir hoje. O doutor é pequeno, né? Não é grande não. E eles cederam, meus irmãos, cederam e foi coisa terrível. Agora na parte 6, a gente falando obviamente da 5, agora vamos para 6, é o segundo censo, né? O Moisés começa a fazer a nova contagem. E dessa nova contagem, obviamente, porque morreu vários homens na rebelião e dando ouvido para aquelas mulheres lá que foram, eles prostituíram, eles perderam muitas pessoas. Você acha que não? Perderam muito. E quando a gente cede às vontades de Satanás, sabe o que acontece? Não é só um rebanhozinho que perde, não. É toda a igreja que perde. Porque eu já vi lugar em pessoas que estão em pecado, em traição, e a comunidade ficou tudo sabendo. Desculpa. E foi para mais de 15 anos para levantar aquela igreja. 15 anos, meus irmãos. Quando cai um adultério, e principalmente nós, liderança, é nós que é espelho. A gente está de frente, imagina. Eu dá uma loucura, Deus me guarde disso, que eu peço muito a proteção do Espírito Santo, vocês orem também por mim. Imagina eu estar com a minha esposa casada e daqui a pouco estar namorando com outra mulher. Terrível. É uma responsabilidade, e a congregação que perde isso. Perde a vitrine, vamos dizer assim, a pessoa já olha com mau olhar, já não querem mais congregar por causa desse tipo de coisa. E nós como liderança temos que ter cuidado com isso. Eu falo isso por mim também. Você acha que eu não estou fada da fracasso? Também estou, mesmo. Ô, meu irmão, Deus abençoe, obrigado. Estava precisando disso mesmo. Obrigado. Vocês entenderam? E não é só liderança, não. É pessoas que tocam, é todo mundo, gente, é geral. É um membro, quando dá uma testemunha lá na fábrica. Um que cede, o corpo padece. Mas a salvação não é individual, só que o coletivo influencia o mundo. Você lembra que o Paulinho falou aqui sexta-feira? Aqui dali foi terrível, foi para nós. Viu? Que Cristo estava sendo gerado em nós. Você lembra? Será que as pessoas lá fora, olhar aqui para dentro, será que eles vão ver o cristão verdadeiro? Fica uma reflexão para nós essa manhã. Né? O Moisés agora faz o segundo censo, né? Na parte 6. E tenho 3 anotaçõezinhas bem rápidas aqui. Aí eles contaram novamente o povo de Israel, né? A parte A herança de pai para filho, né? E a parte C,
instrução para a nova geração. Meus irmãos, pasme isso que eu vou te dizer. Toda aquela geração que saiu do Egito, pereceram tudo no Egito, no deserto, todos eles. Só ficaram para a próxima geração aqueles que nasceram ali no deserto. Imagina, sair pelo menos, algum chuta aí pelo menos 3 milhões, contando mulher, menino, tudo, né? Imagina. E só a nova geração daqueles que nasceram. Agora, por quê? É desobediência. Será que nós também não estamos andando em círculo? E esse Japão não está avançando em evangelismo porque a gente não está no círculo? Será que a gente não está no deserto também desobedecendo? Ou você acha que não? Ah, mas estou na minha casa, tem ar-condicionado, tem não sei o que, está tudo confortável. Isso não é deserto, não. Me desculpe, sua visão está muito embaçada. É claro, obviamente, que o mundo antigo não vai ser igual ao de hoje. Claro que não. Mas muitas vezes a gente pode estar dando círculo no mesmo lugar. É muita disputa o que tem no nosso meio. Alguém que quer parecer mais do que o outro, é outro que tem mais carro, não sei o que não sei o que. A gente está igualzinho a esse povo, se olhar bem. Está igualzinho. Um ou outro que se escapa. Porque no meio de toda a apostasia, Deus tem um remanescente dele. Deus é maravilhoso, ele tem. Sempre vai ter o remanescente dele. Só que o remanescente está cansado. O remanescente está cansado. E se a igreja toma uma direção de ajuda, de suporte, as coisas caminham bem. Uma palavra que arde no meu coração essa manhã é que nós possamos entender o que é para fazer no meu departamento, nas minhas coisas. Mas vamos dar seguida. Agora também no 7, dê licença aqui rapidinho, eu também tenho algumas anotações. Aí vai terminar aqui, ó. Agora aqui, o preparamento, né? Para entrar na terra prometida. Só que coisa terrível é, meus irmãos. Abre pra gente Números 32, 23. Vou correr aqui, já não tem muito tempo. Eu vou ter que concluir essa aula hoje. Deu mais 12 minutos. Só um versículo. Números 32, 23. Se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. O pecado, meus irmãos, ele nos acha. Ele nos acha. De uma forma ou de outra, a gente pensa, eu estou indo bem e vai dar tudo certo. Não está dando certo até agora, não é assim? Mas nem tudo que está funcionando Deus aprova. Nem tudo. O povo se prepara para entrar na terra, né? Agora, Números de versículo 31 até versículo 33, até 36, fala sobre essa questão. Parte A vingança contra os midianitas. Vocês sabem que os midianitas foi uma pedra de tropeço para o povo de Israel. Todo mundo aqui sabe disso. Parte B, estabelecimento das tribos além do Jordão. É isso que nós acabamos de ler aqui agora. Tinha uma ordenança, e tem alguns bonitinhos que eles se enfeitaram pelo algum shopping de Sodoma e Gomorra e falaram, não, nós vamos ficar por aqui mesmo. Nós não vamos avante do Rio Jordão. Nós vamos ficar por aqui, porque tem pasto. A terra é tão boa, vamos ficar por aqui. Ah, Moisés, não. Se vocês não fizerem conforme o Senhor mandara, não vai dar certo. Vocês vão pecar contra o Senhor. Fizeram a promessa. Até atravessaram, mas depois começaram a discutir entre eles mesmos. É terrível. Parte C. O resumo da viagem do Egito, ali no Números 33, do 1 até o 49. É um panorama, né? O D, instrução para a divisão de Canaã. Ou seja, se eu chegasse lá em Canaã, ia ser uma porção de terra para cada tribo. Alguns já sabem, não vou me desgastar nisso, são 12 tribos, mais uma que seria de Levi, que estaria no centro, ali administrando a situação do culto. O povo tinha que deixar um pedacinho, de cada terra tem que deixar um pedacinho para uma tribo especial com o nome de Levi, né? Hoje em dia não, hoje está terrível. A gente, quanto mais tem, mais a gente guarda, mas não quer investir um pouquinho na obra de Deus. Um pouquinho que seja. É de tempo, é de dinheiro, sei lá, daquilo que Deus nos deu. Algo a gente tem para oferecer na obra de Deus, acredito que tenha.
se é as suas mãos, se é a sua boca, algo você tem a oferecer. Porque Deus não deixa ninguém de mão vazia. É nós que retemos tudo para nós. Tudo para mim, nada para eles. Não é assim? Está esquisito isso aí. Parte as cidades levitas, ou seja, vocês já sabem, né? E também, Deus é tão maravilhoso que quando uma pessoa acidentalmente matava alguém, Deus pedira que separasse um local para que as pessoas fugissem e ficassem nesse local para que até o sacerdote julgar a causa. Você sabia disso? Agora, quem seria esse local? Para quem a gente corre para não sofrer a condenação? É Cristo. Amém? Parte F, retificação das leis. Meus irmãos, o Moisés, ele vai ter que repetir tudo de novo a lei, porque o povo escutou com os ouvidos, mas não desceu para o coração, eles não guardaram, e o Moisés tem que repetir. Aí agora vamos para Deuteronômio, vamos correr. Deuteronômio, né? Os irmãos, acho que já sabem tudo isso aqui, eu já falei da outra aula, né? Devarim, né? Vamos lá, diga comigo, gente. Não, está muito fraco. Acho que os irmãos não comeu cuscuz de manhã, não. Vamos lá. Devarim, isso aí, obrigado. Agora, sabe o significado do nome de Devarim? É um significado muito forte, meus irmãos. Muito, muito forte. Tem dois. O primeiro, segunda lei, segunda chance. Sabe aquela lei que Moisés cansavelmente repetiu ali no deserto com a antiga geração? Agora Deuteronômio já é a nova geração. Ele repete a mesma lei, mas mesmo assim esse povo era rebelde, comparado conosco hoje em dia. Não é assim? Parte 1. O primeiro discurso de Moisés. Prefaz a introdução e a história, né? Parte B. Recapitulação da história de Israel. Ou seja, Moisés estava falando para aquele povo que nascera ali no deserto, que tudo aquilo que os seus pais passaram e eles não obedeceram. Moisés repetiu tudo de novo para aquele povo, mas mesmo assim o coração estava duro demais, parecia pior que pedra. Segundo, né? Segundo discurso de Moisés, né? Aqui eu fiz 3 anotaçõezinhas bem rápidas, né? Uma série de exortação. O Moisés está todo momento alertando o povo, meus irmãos. Todo momento o Moisés está falando, gente, você se lembra dos seus pais, que ele padeceu, que aconteceu isso, que nego ficou rebeliado, abriu terra, desceu fogo, vocês viram aquela maravilha que Deus fez lá no Egito? Vimos. E ele faz uma aliança com Deus, porém, quebra mais uma vez, né? Parte B, uma série de leis e estatuto. Moisés repete a lei e o estatuto para eles. Parte C, uma série de leis para a vida social. Você acha que Deus pegou um monte de escravo e deixou a mercê? Não. Deus é muito organizado. Deus é tremendo, tremendo, tremendo. Ele não deixa a gente a mercê não, meus irmãos. Ele dá várias instruções para que a gente venha viver bem em sociedade. Você acha que essas leis que são aplicadas no secular, você acha que veio de onde? Veio pautada da Bíblia, claro. Veio pautada. Porque nenhuma religião do mundo tem lei social tão boa como a Bíblia. Não tem. Foi tirada uma cópia das leis de Deus e introduzido na sociedade. E você vê que é uma bênção para a nossa vida, é uma bênção. E glória a Deus por isso, né? Parte 3. Terceiro discurso de Moisés. Não é isso? Parte A. Provisão a futuro de renovar o pacto. O Moisés renova o pacto com aquele povo. Mais uma vez. Você está vendo todo momento eu falando sobre aliança, sobre pacto, porque aquele povo era terrível. Era terrível. Terrível, terrível, terrível. Tem que correr, meus irmãos. A gente vai se ajoelhar um pouquinho para falar com o papai. Parte B. Bênção e maldição. Moisés estava todo o tempo falando com aquele povo. Se vocês não obedecerem, vocês não vão comer o melhor dessa terra. Moisés estava dizendo todo momento isso. E o povo, tá bom, Moisés, nós entendemos. Com um pouco mais
Estava fazendo tudo de novo. É terrível, terrível, terrível. Parte C, exortação final à obediência. Agora lê, por gentileza, Deuteronômio 30:19. Por gentileza. É coisa, bebezinho. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais tu e a tua descendência. Obrigado. Vocês viram? Deus dando dica. Deus está todo momento alertando o seu povo. Gente, ali na frente tem uma interditação, ali na frente tem um buraco. E o povo diz, tá bom, Senhor, com um pouco mais, eles vão lá e forçam a barreira e bate, colide. Não é assim? Deus está todo momento nos alertando e nós fazemos ao contrário daquilo que é pedido pelo Senhor. Não é assim? Parte 4. Dias finais da vida de Moisés. Terrível, meus irmãos. Aquele homem caminhou com esse povo. Um homem tão manso. Foi lá, bateu a primeira vez na rocha, saiu água. Aí pouco mais, o povo pediu de novo. Moisés, estamos com sede, nós estamos com sede, nós estamos com sede. O Moisés cedeu à tentação e bateu naquela rocha. Agora, quem é aquela rocha? Quem é aquela rocha, meus irmãos? Exatamente. Moisés com raiva foi lá e bateu. Porque era para bater só uma vez. Por que bater de novo? Só falar que a rocha é, mano, a água. E o Moisés com raiva, acredito eu que a pressão, muitas das vezes a liderança sucumbe através disso. Porque a gente está dando muito trabalho. Os líderes ficam tudo bravo. Aí como pensa que não, a liderança está tomando outra decisão. Porque está pesado. Não é assim? Irmão, está puxando, não estou puxando não, porque eu sou líder não, meu irmão. É a Bíblia que diz. Eu estou com respaldo bíblico sim ou não, meu irmão? E o Moisés, meu irmão, com aquela paciência, oh Deus, se o Senhor matar esse povo, já me mata logo. E Deus fez uma proposta para o Moisés, acredito que fosse eu, já teria aceitado. Eu vou matar esse povo. E o Moisés, não, Senhor, faz isso não, a misericórdia. Um homem tão bom, meu irmão. Terrível, aquele povo dando fadiga para aquele homem. Ele acabou não entrando na terra prometida. Vamos ler lá em Deuteronômio 34, versículo 4 a 7. Quer dizer, 5 a 7. Terrível, 34, 5 a 7. É terrível, meus irmãos. Um homem que caminhou, que sempre clamou ao Senhor pelo aquele povo, agora vai ficar de fora. Agora por causa de quê? Dos alegres dourados que não queria se submeter à liderança. Pode ler, por gentileza. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou no vale na terra de Moabe, em frente de Betepeor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Obrigado. Está vendo, meu irmão? O Moisés estava prometido 10 no deserto que ele ia entrar numa terra que mana leite e mel. Mas não entrou por quê? Desobediência àquele povo. Moisés ficou irado. Terrível, meu irmão. Será que a gente não está fazendo isso? Com a liderança? Ou não? Pergunta a vocês. Guarde para você essa informação. Pergunta ao Senhor. Pergunta ao Senhor. Até o alarme já tocou aqui. Coloca aí, por favor, Judas, né? Claro que só tem um capítulo, obviamente, todo mundo aqui sabe, né? Judas 9, né? O capítulo obviamente, que é 1, e o versículo é 9, por gentileza. Veja só o que aconteceu com Moisés, ali, a disputa do povo de Moisés. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do povo de Moisés, não ousou pronunciar juízo, maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Obrigado. Vocês viram? Um homem santo de Deus que caminhou com aquele povo direcionando, e no final ele não pudera fazer parte daquele banquete. Acredito que aquelas uvas seriam uma delícia mesmo. Acredito que aquele leite ali, aquele mel ali, uma benção, uma benção, uma benção, e não pôde desfrutar por causa daquele povo. Fica uma reflexão para nós. Será que a gente não está desse mesmo jeito?
Vamos orar. O encerramento, meus irmãos, a gente vai parar 11 horas. Vamos se ajoelhar agora. Aqueles que podem, obviamente, né? Não sei que tem irmão doente, obviamente, eu não sei. Ou irmã que não trouxe uma roupa tão que dá para agachar. Mas olha, eu peço que todo mundo faça silêncio. Agora eu faço um pedido especial. Que o Senhor venha abrir nossa mente. Que o Senhor venha nos dar sabedoria. E o principal de tudo isso que eu falei, e que o Senhor nos encha de amor. Precisamos ser, não só encher de palavras, mas também de amor. Amém? Vamos orar para nos orar.